Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre Carl Gustav Jung. Eu quero discutir uma questão que é bastante interessante no pensamento de Jung e que está expresso aqui a partir das cartas dele, né? Que é o que é uma experiência com Deus do ponto de vista de um analista ou de um psicólogo analista, né? Analítico, se vocês quiserem. Eu vou contar já essa história. Mas eu quero começar lembrando que Jung foi um psiquiatra suíço contemporâneo de Freud, viveu entre 1875 e 1961 e é considerado então o fundador da psicologia analítica. O que eu vou falar está no primeiro volume das cartas de Jung, volume dedicado às cartas entre 1905 e 1945, que é publicado aqui no Brasil pela editora Vozes. Muito bem, então nós temos uma carta aqui de 15 de agosto de 1932, Jung está respondendo a um pastor. É interessante, na correspondência do Jung a gente encontra muitas cartas de líderes religiosos, padres, pastores e leigos, né? Sobretudo cristãos, que escrevem cartas muitas vezes polemizando, às vezes até ofendendo, atacando, né? Esse era o modo dos haters, né, se dirigirem a pessoas famosas na época, e ele responde a muitas dessas pessoas e esclarece muitas questões bastante interessantes a partir disso. Então vamos lá. Ele começa então, eu vou ler os trechos e vou pontuando e discutindo e explicando algumas questões. Então ele diz assim: a objeção de Barth sobre a psicologização da experiência religiosa, e pelo que percebo o senhor também endossa, corresponde a um preconceito que não se justifica. Então, ele está se referindo aqui a Barth, eu suponho que seja Karl Barth, que era um teólogo, né, suíço, considerado aí seguidor de uma teologia neo-ortodoxa. Bom, não vamos ficar discutindo Karl Barth agora, né, que é um grande nome da história da teologia, mas o que ele está dizendo, olha, o Karl Barth diz que ele é contra a psicologização da experiência religiosa, ou seja, a afirmação de que a experiência religiosa é uma experiência psíquica, né? E ele diz mais, olha, não só o Karl Barth diz isso, mas aparentemente esse pastor admirava Karl Barth e concordava com essa tese do Karl Barth. Então, o começo da discussão da questão aqui, né? A questão começa a ser discutida a partir dessa pergunta que é enviada, dessa questão que é levada. E aí, como assim? Né? O senhor reduz a experiência religiosa a um fator psíquico? Eu sou contra isso. Karl Barth diz que as coisas não podiam ser assim. Me parece que é esse o cenário. Ele pergunta: sabe Barth ou alguém mais o que é o inconsciente? Ou pretende talvez Barth provar que a experiência religiosa provém de outra fonte que não seja a psique? Veja que ele já começa a colocar uma questão empírica, né? Por quê? Isso porque os teólogos trabalham com questões teóricas, abstratas, e muitas vezes querem discutir questões empíricas que não são possíveis serem discutidas a partir de alguém que é especialista em debate teórico, né? Então ele está dizendo, e aí? O senhor ou o Karl Barth, vocês são capazes de provar que a experiência religiosa provém de alguma outra fonte que não seja a psique? Isso é bastante interessante, porque você diz assim, não, a base da experiência religiosa é Deus. Você pode afirmar isso. Não é uma afirmação absurda, mas você não pode provar que Deus existe e, consequentemente, você não pode provar que a experiência religiosa seja proveniente de Deus. Mas quando, por exemplo, o Jung diz que a experiência religiosa provém da psique, ele está dizendo algo que ele pode provar. Se ele está certo, se ele está errado, a gente poderia até discutir, mas ele pode provar isso. Entende onde está a questão? Vamos lá. Em segundo lugar, ele diz assim: as autoridades religiosas em que me baseio neste caso são Tertuliano e mestre Eckhart, sem falar na minha própria experiência, que me trouxe muito mais conhecimento da psique humana do que a escrivania do Sr. Barth. Então há muita coisa aqui, né? Primeiro, ele está dizendo o seguinte: onde é que eu descobri que a psique
é a fonte da experiência religiosa, a partir de Tertuliano e a partir de Mestre Eckhart, né? Está citando um autor da patrística, né? Um autor cristão do mundo antigo e um outro autor cristão do mundo medieval, né? Eu tive pouca experiência de leitura de Tertuliano, um pouco mais de experiência de leitura de Mestre Eckhart, né? E ele fala, por exemplo, na edição em português dos Sermões de Mestre Eckhart, né? Ele fala algumas coisas muito interessantes, dentre elas de que nós experimentamos Deus a partir da nossa psique, que através da psique nós temos um contato com Deus. E o Jung considerava isso uma base histórica importante, embora a gente tenha que dizer que Jung não usa esse argumento aqui, que me parece um argumento muito mais forte, o argumento de que o Jung tinha uma pesquisa empírica, né, a partir de documentos, com sonhos, com relatos de pacientes, com desenhos, né? Então, quando ele diz que ele tem uma experiência empírica acerca daquilo que ele está dizendo, ele imagina que ele esteja sobretudo baseado na sua experiência clínica, mas ele, como está falando com um pastor, é interessante, ele não puxa a questão para a sua experiência clínica, mas ele puxa a questão para o campo da própria teologia e diz, olha, há autores cristãos que embasam aquilo que eu estou dizendo, o que é uma forma de argumentar muito sábia por parte do Jung. E depois ele destila ironia, ele diz, a minha própria experiência me permite também afirmar isso, e eu acho que a minha experiência me fornece muito mais coisas do que a experiência do Barth, né? E ele, claro, que está acusando o Barth de ser um teórico, né? Ou seja, a escrivaninha de Barth, né? Aquele teólogo trancado no seu gabinete, não traz muita coisa importante para mim, né? Porque provavelmente ele está considerando o Barth um intelectualista, diferentemente do Mestre Eckhart, né? O Mestre Eckhart, ele fala daquilo que ele experimenta, ele narra suas experiências, o mesmo acontecia com Tertuliano, né? Então, muito interessante isso. Em terceiro lugar, olha o que ele diz. Aqui está precisamente a razão que os teólogos, conforme eles mesmos confessam, não sabem o que fazer com a psique do doente, né? Então ele está dizendo, olha, os teólogos tentam dizer algumas coisas que depois eles não conseguem sustentar. Uma delas eles não são capazes de lidar com os doentes, certo? Né? É preciso um certo conhecimento de psicologia e sobretudo de psicologia do inconsciente. Ele diz, a psique humana e os panos de fundo psíquicos são subestimados em larga escala, né? Esse é um problema da teologia, né? Fica criticando a psicologia e depois não dá conta de resolver, ou não é capaz, não tem possibilidade e talvez nem se proponha a dar conta de algumas questões existenciais fundamentais. Mas, sobretudo, a teologia presta um desserviço à saúde afetiva à medida em que subestima as questões afetivas, psicológicas, né? Isso é muito sério, né? Por exemplo, eu tenho encontrado muitas pessoas que têm deixado de buscar ajuda profissional em função de preconceito injetado nelas a partir de um ambiente religioso. Então, não ser capaz de lidar com questões afetivas, psicológicas, não é demérito para a teologia. Mas à medida que ela contribui para a difusão de preconceitos em relação à ajuda profissional de pessoas que estão sofrendo afetivamente, aí sim ela presta um desserviço à humanidade. É preciso tomar bastante cuidado. Cada campo do saber precisa saber exatamente como pode se colocar, se posicionar em relação a determinadas questões. E ele diz, termina aqui, né, esse parágrafo, como se Deus falasse aos homens e às mulheres também, exclusivamente através do rádio, dos jornais, dos sermões. Ele está ironizando, ele está dizendo, olha, como é que Deus fala, né? Quer dizer, você pergunta para qualquer pessoa religiosa, né? Como é que Deus fala? Deus pode falar de muitas formas, mas todos nós sabemos que quem tem alguma experiência religiosa sabe que Deus fala, sobretudo, a partir da psique dessa pessoa. É isso que está implícito aqui, eu tenho certeza disso, né? E é isso, por exemplo, que eu vejo nos sermões de Mestre Eckhart, né? O Mestre Eckhart fala da experiência que ele teve com Deus. É isso que ele comunica nos seus sermões. E em quarto e último lugar ele diz, Deus nunca falou
agora sim colocar de forma positiva, né? Deus nunca falou de outro modo aos homens e às mulheres que não na e pela psique. Ele não está reduzindo Deus a uma experiência psíquica, mas ele está dizendo, olha, a única possibilidade de comunicação entre Deus e o ser humano é por intermédio da psique humana. Isso é muito importante. Qualquer experiência religiosa, ela é necessariamente uma experiência intermediada pela psique. Você pode reduzir isso ao psiquismo, você pode dizer que não, que existe algo além do psiquismo. Você pode adotar a postura que você quiser, mas considerando a existência ou não de Deus, né, considerando ela provável ou não provável, né, no sentido de possível ser provado ou não, ainda assim você vai ter que dizer que a única forma de Deus falar ao ser humano é por intermédio da psique. Eu acho que é uma solução fantástica aqui por parte do Jung. E ele diz, e a psique o compreende, e nós o experimentamos como algo psíquico. Quem diz que isso é psicologização, nega o olho que enxerga o sol. Muito interessante, né? Então, por exemplo, o Jung, perto do fim da vida, sendo entrevistado, né, por uma pessoa, essa pessoa perguntou para ele se ele acreditava em Deus. Ele diz, não, eu não acredito em Deus, eu o conheço. Ele diz, eu experimentei Deus, eu tenho um conhecimento experiencial de Deus. E ele diz que acreditar é atributo daquele que não tem experiência. Aquele que tem experiência não precisa acreditar, ele sabe, né? É muito interessante, né, o ponto de vista do Jung. Eu espero que você tenha gostado, espero que esse trecho dessa carta tenha esclarecido algumas questões interessantes acerca do modo como Jung encarava a religião de forma geral e a importância que isso tem no pensamento e também na psicologia do Jung. Eu espero encontrar você num próximo vídeo. Até lá, um abraço.